Bem-vindo à quarta aula de auxiliar administrativo. Nessa aula, nós vamos falar de um tema essencial na sua qualificação profissional. E mais ainda, nesse ponto você está na sua quarta aula, então não desista. Esse é um momento crucial. Você já está mais da metade do seu curso. Esse é o momento que você tem que tomar decisões. De que empresa você vai trabalhar, como você vai trabalhar, qual serão as suas atitudes. Ok? Então, nós vamos falar sobre ética. A ética profissional e os valores, que também se compõem as atitudes dentro da empresa. Que vai falar sobre respeito, igualdade, valores, direito. Tá? Então, é essencial que você tome cuidado como você se comporta dentro da empresa. Sou Flávio Oliveira, educador empresarial formado em administração. Também sou especialista em marketing, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, mestrando em ciências empresariais. E quando a gente fala sobre ética, nós vamos falar exatamente sobre relacionamento humano. Agora, tome muito cuidado quando se fala de relacionamento e relações humanas. As pessoas confundem muito isso, acham que é ser amigo, e na verdade não é bem isso. Pessoas não são coisas, possuem emoções e sentimentos, e isso é o primeiro item a ser levado em consideração nas relações e relacionamentos. Agora, lembre-se que eu falei na última aula, você vai trabalhar com pessoas, uma empresa é composta de pessoas, uma organização é composta de pessoas. Então, pessoas não são coisas, pessoas têm sentimentos, e é exatamente isso que você tem que levar em consideração. Quando a gente fala de relacionamento, eu estou falando que é o ato de interagir, tocar o outro, criar laços, fazer o outro parte de si, trocar informações. Então é essencial que você, tá, que está tentando entrar nesse mercado, entenda que relacionamento é esse ato de deixar o outro tocar em você e você tocar o outro de forma emocional. E você entenda também que é uma troca de informações. Tem que haver uma troca entre as duas pessoas, senão não é um relacionamento eficaz. E as relações é o ato de comparar, relacionar uma pessoa ou mais pessoas uma com as outras. Você, quando entra numa sala, você já começa a relacionar, você começa a comparar. Quando você vai participar de um processo de seleção, você é relacionado, é feita uma relação, quer dizer, uma comparação entre você e o outro candidato. Então, isso é feito por meio de coleta de dados, fazer análise e gerar informação que pode ser relevante ou irrelevante para quem está fazendo a relação. Num processo seletivo, é exatamente isso que acontece. A estrutura de relações humanas ela é muito simples, tá? Mas uma coisa que você tem que levar em consideração é que o ser humano busca prazer e foge da dor. É interessante quando você analisa isso. Sempre, toda a ação do ser humano, ele busca o prazer e foge da dor. E nós temos algumas regras, padrões que criam essa relação e esse relacionamento eficaz. Por exemplo, a moral. A religião é um item que também é utilizado para controlar esse comportamento. O direito às leis. A política, ou seja, o poder, ele também são formas de controlar isso. As relações humanas. Esses itens são utilizados para controlar, para orientar ou punir desvios e diminuir os conflitos entre os seres humanos. Imagine uma sociedade sem religião, o caos que seria. Imagine uma sociedade sem leis, o caos que seria. Imagine sem definição de poder, que é a política, seria um caos. E mesmo que a pessoa tivesse libertinagem total, sem moral, também seria um caos. Então, é necessário esses itens para você criar relações humanas de forma eficaz. E o que une as pessoas? O que nos une é o interesse e o que nos separa é a falta de interesse. Vamos pensar um pouco. Você que está me ouvindo, está certo ou está errado? O que une você à pessoa que você gosta? É o interesse ou não é o interesse? Tá? E eu te digo uma coisa, é o interesse. Se uma pessoa ela não me interessa, se uma pessoa ela não é importante para mim, simplesmente eu excluo ela. Ela não se torna interessante para mim. Então eu tenho que me ficar o tempo todo preocupado. Será que eu estou sendo uma pessoa interessante para a empresa a qual eu estou trabalhando? Será que meu chefe interessa em mim?
E aí entra a questão da ética. Ser ético, ter moral, ter valores, é uma forma de você se tornar uma pessoa interessante para a empresa. A empresa vai ter interesse no teu profissionalismo. E ética, aqui nós temos algumas frases que falam sobre isso. O que temos dentro de nós é essencial para a felicidade humana. Arthur. No Brasil que tem ética parece anormal. Então, às vezes, no Brasil, quem tem ética parece anormal. Infelizmente, nosso país tem essa característica de antiético. A moral propriamente dita não é doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos nos tornar dignos da felicidade. Quem não tem moral, não tem direito. Então, vamos pensar um pouco sobre essas frases. Eu pergunto a você, o que você entendeu sobre essas frases? O que você entende sobre ética, moral, valores? Tá vendo os dois diabinhos aqui? Ou dois diabinhos? O diabinho e o anjinho? É exatamente isso que tem na nossa vida. Nós temos um lado nosso que é bom e um lado nosso que é mau. Qual dos dois está puxando você? Qual dos dois você está escutando? Se pergunte e aí você vai entender um pouquinho sobre seus valores, seu comportamento e se você é ético ou não. E tudo vai da percepção que temos da realidade. Segundo Platão, que ele foi um filósofo que trabalhou muito a questão da ética, ele fala o seguinte, ele criou um mito da caverna, mas que pode ser usado nos dias atuais. Tudo começa com uma ilusão. Eu estou dentro de uma caverna, sou cativo dessa caverna, né? E nessa caverna eu só consigo ver as sombras da vida. Sabe, aquilo que as pessoas, por meio de fantoches, e para mim que estou preso, nasci nessa caverna, esta é a realidade. Então muitas pessoas que são antiéticas, elas não sabem que elas são antiéticas. Por quê? Porque elas acreditam que enrolar os outros, tá? Mentir, é correto. É uma forma de sobrevivência. Então eu preciso ter consciência dessa minha ignorância. Aqui existe o muro da ignorância. E como é que eu faço isso? Por meio do fogo do conhecimento. Você que está tendo o curso agora conosco, você começou a acender esse fogo do conhecimento, a aprender a distinguir o que é ético e o que não é ético. Então você vai reconhecer a sua ignorância. E então você vai ter um espanto, dúvidas. Poxa, será que eu estou fazendo de forma correta? Será que eu não estou fazendo? E aí então você vai criar uma nova realidade para a sua vida. E será um grande profissional. Mas se você ficar preso somente no fogo do conhecimento, infelizmente, você poderá voltar para a caverna, porque o fogo se apaga. Mas quando você cria essa nova realidade, você realmente se torna uma pessoa ética. E ética, afinal, é um instrumento fundamental para a instauração de um viver em conjunto. É a primeira coisa que você tem que entender. Com ética, eu vivo melhor junto com as pessoas. Base para a construção do mundo político, ou mundo do poder. Eu preciso ter ética para a definição de poder, quem manda em quem. Condição necessária para a sobrevivência da espécie humana. Imagine um mundo 100% sem ética. Nós não teríamos moral, nós não teríamos regras, nós não teríamos padrões. E o que aconteceria? Todo mundo mataria todo mundo. O homem se destruiria. A ética trata o comportamento do homem, da relação entre sua vontade e obrigação de seguir uma norma, do que é o bem e onde vem o mal, do que é o certo e do que é errado, da liberdade e da necessidade de respeitar o próximo. Isso mesmo que você entendeu. Ética é uma forma de respeitar o próximo. E quando eu respeito alguém, eu também recebo respeito. A ética vem da palavra ethos, que significa modo de ser, caráter ou costume. E o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, meu caráter pode ser um caráter antiético. Mas se eu quiser ser ético, eu tenho que mudar esse caráter, eu tenho que mudar esse costume, esse hábito. Ética é uma ciência prática normativa que estuda a moral, determina o que é bom e a partir deste ponto de vista como se deve agir.
Ou seja, é a teoria ou a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Num país, é ético se ter um comportamento, no outro país pode ser antiético. Então, para cada cultura, é uma forma de comportamento diferente. O ethos ou ética é o abrigo que confere a proteção e segurança aos indivíduos, cidadãos. É aqueles responsáveis pelo destino da cidade, da polis. Então você, como indivíduo, como cidadão, é responsável pela conservação e organização das cidades. E o que constitui a ética é as leis, os costumes, as virtudes e os hábitos. Então é necessário que você entenda isso, que tudo que está ao seu redor, costumes, virtudes e hábitos, ele compõe o seu comportamento ético ou não ético. A ética seria o produto das leis erigidas pelos costumes, das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos. Olha que interessante, né? Ética é um produto que surge dos costumes. Tudo começa com costumes. Também das virtudes que você carrega dentro de você. Ou seja, você aprende em casa, tem muito dos seus pais, da educação que você tem. Dos hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos. Então, a ética começa dentro de casa. E é levado para dentro das empresas. Então, primeira coisa que temos que pensar para sermos éticos, quais são os meus deveres? Quais são as minhas responsabilidades? E aí depois, sim, quais são os meus direitos? Mas infelizmente, em muitas empresas, no Brasil, as pessoas pensam primeiro, quais são os meus direitos? Eu quero os meus direitos. Mas não pensa se eles estão realizando os seus deveres. Então é muito importante que se pense sobre isso. A ética se impõe como a condição fundamental de possibilidade para a prática das virtudes e o exercício da cidadania. Todo cidadão que ele quiser buscar os seus direitos, eles têm que entender os seus deveres. Sem cumprir os seus deveres, não tem você ter direitos. Não tem condições de você ter direitos. E como cidadão, você tem que praticar essas virtudes.